qual a sensação que você tem desse Major chegando no Brasil? A gente tem um cenário competitivo de CS que é extenso, né? O CSGO vem desde 2013, a gente já teve 17 Majors que terminaram. Teria um no Brasil em 2020, que foi cancelado por causa da pandemia, e ele volta agora, seria de 9 a 22 de novembro de 2020, ele volta agora pós-pandemia. Como fica essa sensação para você que joga desde o comecinho, antes mesmo de virar CSGO, de ver o Major vindo para o Brasil? Eu acho que é a celebração, né, de uma comunidade brasileira de CS, que é hoje a maior comunidade do mundo, né? A gente, quando foi anunciado em 2020, né, 2019, ali, 2020, o Major, eu acho que a gente estava vivendo um outro momento até da comunidade brasileira, do CS, e muito por causa da forma, né, com que se consumiu conteúdo durante a pandemia. Então, agora em 2022, os números cresceram muito, muitas pessoas chegaram, né, para torcer, mas também para acompanhar e vibrar pelos times. Então, assim, eu acho que vai ser uma celebração do que aconteceu recentemente, mas do que aconteceu nessas últimas 2 décadas aí de Counter-Strike no Brasil. E o Rio de Janeiro, eu acho que é o cenário perfeito para a gente mostrar para o mundo o porquê que a comunidade brasileira é a maior do jogo. Falando de outros esportes, por exemplo, como Fórmula 1, eu sempre ouvia quando era pequeno que o brasileiro gosta de Fórmula 1, mas gostava muito mais quando o Ayrton Senna corria. Fazendo essa analogia para o mundo dos games, a gente tem, vendo por números, né, os resultados de mercado mostram que o brasileiro joga muito, acompanha muito por Twitch, por YouTube, nos canais oficiais, Uhum. mas o quanto o cenário competitivo brasileiro contribui, auxilia para esse aumento. Então, a gente tem os exemplos aqui do próprio CS, né, o time que foi bicampeão ali em 2016, venceu 2 Majors em 2016, com Coldzera, com FNX, com Fallen, com Fer. E tem outros esportes também, a gente teve recentemente no cenário de Valorant, né, a Loud vencendo o VCT, a gente teve a FaZe Clan sendo vice-campeã do Major de Berlim de R6. O quanto esse cenário competitivo forte contribui para esse apelo das pessoas de acompanharem, de jogarem, de assistirem? É muito legal, acho que é a criação das histórias, sabe? Em relação a você ter esses competidores, né? Que nem se falou do Ayrton Senna, mas o mais legal do Ayrton Senna, eu acho que era a história do Ayrton Senna, né? As superações, tudo que acontecia, como que eram as corridas. E hoje, no cenário principalmente de Counter-Strike, eu acho que as histórias que foram, né, aparecendo, surgindo, igual você falou, né? Do Fallen, do Taco, do Cold, do Fênix, assim, que foram campeões, e outros jogadores, né, que sempre levantaram, assim, é uma comunidade muito baseada, os pilares são muito baseados nas pessoas que estão ali fazendo a comunidade e que estão ali jogando, né? Então, acho que isso é de extrema importância, é totalmente diferente. Esse Major, se não tivesse esses jogadores, eu acho que seria uma festa, mas seria uma festa diferente do que vai ser, porque todos eles conseguiram, né? São 3 times brasileiros que conseguiram se classificar, então a gente vai ter ali todo mundo que participou das conquistas como jogador ali dos títulos mundiais, eles vão estar presentes. Então, isso que eu acho muito bacana. E é muito importante, né? Eu acho que contar, preservar, mostrar essa história para a comunidade não só brasileira, são lendas no mundo inteiro, né? Referências como pessoas e atletas ali de Counter-Strike. Então, eu acho que a gente ter tudo isso no Rio de Janeiro engrandece muito. É isso aí, eles não vão estar juntos no mesmo time, né? Mas eles vão estar todos presentes, todos participando. Ô Gal, a Newzoo é um site especializado em estudo de mercado de games e tudo mais. Eles fazem relatórios aí anuais sobre as mais diversas vertentes desse universo. E eles dão projeções muito positivas para o mundo dos esportes e aí, de uma maneira geral, até 2025, de número de jogadores, de número de espectadores. É um mercado que tem uma projeção muito positiva de crescimento, pelo menos até 2025. A gente está no finalzinho de 2022. O que você vê como um fator determinante, ou mais de um fator determinante, para os esportes no mundo estarem crescendo e terem uma projeção de continuar crescendo por muito tempo? Eu acho que assim é curioso porque, como, né, você falou, eu tô desde que o CS foi lançado, né, desde ali 1999 que eu tô nesse mercado, né, competindo, treinando times, criando eventos, hoje fazendo a transmissão, e é um fato curioso assim que sempre parece que é uma onda que você está surfando, mas essa onda nunca acaba, sabe? Isso eu acho que vem desde sempre. Sempre as pessoas falam, pô, as estimativas é que os números vão crescer,
o mercado vai crescer e nunca deixa de ser isso, né? Então, acho que assim, o esporte eletrônico hoje, os games, ele já é uma realidade há muito tempo, há mais de décadas que ele já é uma realidade, né? Só que aí as pessoas, eu acho que vão conhecendo esse mundo e vão se surpreendendo. Talvez hoje ele ainda não seja tão mainstream quanto vai ser no futuro, né? Mas é fato de você ver os jovens, eles estão muito mais conectados com os games e o esporte eletrônico do que com o esporte convencional, sabe? Hoje é muito difícil você convencer um adolescente, um pré-adolescente, uma criança a passar um tempo com você, às vezes, assistindo um esporte tradicional, né? E se for para assistir qualquer coisa relacionada a game, a nova geração, né? As novas gerações, elas estão muito mais conectadas com esse digital. Então, eu acho que isso é uma ida sem volta, sabe? Porque cada vez mais a geração nova, vão surgindo novas gerações que vão estar mais conectadas e que vai fazer sentido para eles isso daí, né? De você olhar e nessa ida de acompanhar o esporte eletrônico e você acabar se apaixonando por essa comunidade, sabe? Por esse cenário, pelo esporte, por tudo que envolve ali tudo que gira em torno da comunidade. Então, eu acho que é uma onda aí que vai chegar em 2025, ela vai para 2030 e vai para 2035 até que todo mundo olhe e fala assim, caramba, eu acho que a única coisa que falta é parte da sociedade que tem, às vezes, um pouco mais de idade, entender e aceitar o esporte eletrônico. A gente sabe de todos os malefícios, né, que a pandemia causou para a sociedade como um todo, na parte de saúde, de mercados, né, de economia, absolutamente tudo. Mas você acha que os games eles acabaram por se beneficiar um pouco nesse cenário, principalmente naquele período que todo mundo teve que ficar em casa? Muita gente olhou para os games como uma forma de ter alguma coisa realmente para fazer. Então, você acha Uhum. que, eventualmente, os games acabaram se beneficiando um pouquinho desse cenário de pandemia para continuar crescendo enquanto muita coisa estava indo para trás? Se provou muito sólido no sentido de, até recentemente, né, antes da pandemia, algumas empresas fizeram campanhas, né, mostrando, né, que o esporte eletrônico também era um esporte, e durante a pandemia se concretizou que o esporte eletrônico virou o único esporte, né? Então, muitos esportes convencionais tiveram que parar, né, ligas foram canceladas ou adiadas, eventos foram cancelados, e o esporte eletrônico continuou rolando no mundo inteiro, né? Então, essa forma, essa modernidade, esse jeito com que, né, e principalmente eu acho que a estrutura hoje como é feita, né? Você tem grandes organizadores de evento, você tem grandes times, grandes jogadores, e ele se provou um conteúdo, né, que ele não para de forma nenhuma. Então, acho que foi muito importante o esporte eletrônico mostrar essa força de olhar e falar assim, cara, a gente está rompendo paradigmas, rompendo barreiras do virtual e do físico. A gente consegue fazer grandes eventos físicos com a presença de todos os jogadores, mas a gente também consegue remotamente dar continuidade ao nosso esporte eletrônico. Então, isso eu acho que foi fundamental para mostrar uma solidez, né? Hoje, o esporte eletrônico ele depende das pessoas terem ali uma conexão, terem o equipamento e ele ser jogado. Dentro desse cenário mesmo, até do cenário competitivo e tanto do cenário amador, da galera que joga para se divertir, eu acredito que o desafio do público feminino ele é igual ao desafio que você tem em outras áreas da nossa sociedade, e a gente sabe disso, né? E mesmo assim, a gente tem um impacto feminino hoje muito grande nesse mercado. Então, a pesquisa Game Brasil 2022 disse que 51% dos jogadores no Brasil que jogam são mulheres. Então, já é a maioria. E no mundo inteiro, se você pegar os espectadores de esportes no mundo, 61% são homens, 39% são mulheres. Você ainda não tem igualdade, mas 39% desse mercado é uma fatia considerável. De quando você começou até agora, você já viu um bom progresso nessa inserção do público feminino e dos desafios que as mulheres encontram nesse meio? E o que você acha que ainda tem que mudar, que ainda tem que melhorar? Eu percebo uma mudança muito grande, assim, né? Dentro do que a gente criou, que é uma comunidade, que é a tribo, eu percebo uma mudança muito grande hoje nos eventos, né? Antes eu ia nos eventos e eu via um público masculino muito mais, né? Uma presença masculina muito maior. Hoje, nos eventos que a gente vai, nos campeonatos, eu percebo, né, que tem uma presença feminina já muito grande, né? Nas minhas redes sociais também mudou bastante dos últimos anos. E eu acho que, assim,
o esporte eletrônico, como ele é um esporte que é, na sua maioria das vezes, né, praticado pela internet, a internet é o lugar que acompanha o esporte eletrônico. Então, eu acho que vai de uma cultura de internet, porque a internet ela ainda é um velho oeste ainda, né? Ainda tem faltam leis na internet e acaba sendo um ambiente que às vezes é um pouco tóxico, às vezes é machista. Então, eu acho que a internet, como sociedade melhorando, a gente também vai acompanhar isso no esporte eletrônico. Eu acho que uma coisa está muito conectada à outra, sabe? Hoje, se você vê até nas redes sociais, mudou muito, né? Esse hábito de você tolerar alguém falando algo que é preconceituoso, ou que é machista, ou coisas que não são legais, sabe? Então, eu acho que a sociedade tendo esse entendimento na internet, isso também é carregado por esporte eletrônico, porque ele acontece, né? Dentro dos servidores, dentro das partidas, dentro dos eventos ali, muitas vezes ele acontece de forma online. Então, eu acho que a mudança, a gente acompanha muito ali, a gente está muito lado a lado com a internet, e eu acredito que as coisas estão melhorando bastante. Boa. Voltando a falar um pouquinho na parte econômica, né? A gente comentei um pouquinho sobre a pandemia e como isso afetou um pouco a vida das pessoas e afetou muito economicamente a vida das pessoas, né? A gente tem no cenário mundial de economia hoje uma inflação em alta, muitos países com crise econômica, os preços estão aumentando, e isso afeta principalmente o poder de compra das pessoas, né? Você acha que isso é algo que prejudica o mercado de esportes, de as pessoas talvez terem menos como gastar nesse meio? Ou você acha que jogos que são free to play e às vezes serviços de assinaturas que a gente tem por aí facilita? Você acha que está muito mais democratizado o acesso aos games ou ainda tem muito é muito prejudicado toda essa situação por causa do aumento dos preços e da inflação? Os aumentos, assim, nunca são bons, mas hoje eu acho que as empresas já conseguiram ferramentas, né? Antes você tinha que comprar um jogo, você tinha que gastar um valor um valor alto para você conseguir, né, jogar, se divertir na internet. E hoje tem serviço de assinatura de várias empresas, onde você, com uma mensalidade, né, como igual tem de filmes, mas agora de jogos, né? Você paga uma mensalidade e ali você tem uma variedade muito boa de jogos para jogar. E a outra coisa também é que as empresas se adaptaram justamente isso, né? De modelos que muitos jogos competitivos eles acabam sendo gratuitos, e se você quiser comprar coisas ali que são mais cosméticos dentro do jogo, uma skin, né, para uma arma ali, para alguma coisa do personagem, você acaba tendo que gastar também, mas se você não tiver para gastar nesse sentido, você vai conseguir jogar de igual para igual. O que eu acho também que muda bastante é a questão do o que o jovem, né, esses novos jogadores, eles têm como prioridades, né? Antes você gastava dinheiro com alguma outra coisa que não era só games ou, né, as competições, e hoje eu acho que o jovem ele olha e ele fala assim, putz, imagina que você juntava um dinheiro para comprar um uniforme de um time de futebol que era sua paixão. Hoje o jovem também tem essa prioridade de falar, putz, eu vou juntar esse dinheiro para comprar um item dentro do jogo que eu quero, ou comprar um item do time de esporte eletrônico que eu gosto. Então, eu acho que hoje o esporte eletrônico e os games, ele assumiu uma prioridade muito grande na vida das pessoas, onde ela vai juntar economicamente um valor para se programar. E, nossa, eu vou, esse ano aqui, eu vejo agora, né, no mês do Rio de Janeiro, muitas pessoas que viraram e falaram assim, cara, vou me projetar aqui, vou me programar para nos próximos anos eu estou comprometido com o meu dinheiro que eu gastei para ir para o Rio de Janeiro. Então, eu já estava economizando desde 2020 para ir para o Rio de Janeiro ver esse evento. Então, eu acho que é a questão de prioridade, né? Quantas pessoas não têm o sonho de ver uma Copa do Mundo e ela tem que se planejar para ir ver uma Copa do Mundo de futebol, para ir ver uma Olimpíada, porque é a prioridade dela. E hoje eu acho que a comunidade de games ela tem essa prioridade muito, muito certeira, assim, de falar, putz, o que eu tenho aqui que acaba sobrando um pouquinho, eu vou gastar nos games. É isso aí. Segundo a minha última pesquisa no Twitch Stats, você tem hoje o terceiro maior canal da Twitch no Brasil em número de seguidores. Uhum. E você já sai também um pouquinho dessa parte de transmissão só de esportes, né? Você teve a NBA, tem a Fórmula 1 também. Você sente uma responsabilidade muito grande de estar falando com um público tão imenso sobre assuntos que a galera comenta no dia a dia?
Cara, eu sinto a responsabilidade hoje a mesma responsabilidade do começo de tentar ser uma boa companhia, sabe? Eu acho que hoje, principalmente depois do período da pandemia, eu percebo que hoje muitas pessoas, né, já vai ser o quarto ano que o canal é o segundo canal mais assistido do planeta, né? Então, com isso, tem uma diversidade muito grande de pessoas que assistem, que acompanham, e eu percebo o hábito, né? Hoje, o brasileiro que está aqui no nosso país, ou no mundo inteiro, portugueses, pessoas que falam a língua portuguesa e acompanham a live, ela tem o hábito de começar o dia dela, ela está trabalhando, ela está estudando, ela está em casa, e ela já liga, né, no canal até a hora que ela vai dormir. Então, eu acho que a partir do momento que você é a companhia dessas pessoas, você tem a responsabilidade de tentar ser a melhor companhia possível. Então, eu acho que é muito esse norte assim que eu sigo. Falando um pouquinho mais de CS agora, o CSGO, né, que é a nova versão do jogo, ele é de 2012, né, mas você teve outros jogos que foram lançados, né, o primeiro foi de 99, você teve o Condition Zero e o Source, que foram de 2004, então é um jogo muito tradicional, e o de 2012, ele segue super em altas, você abre o SteamDB, tá sempre entre os mais jogados, o que o pessoal mais tem na conta, em contrapartida de outros jogos que talvez não tenham envelhecido tão bem. Eu sou da época que o Crossfire começou muito forte e ele não manteve a mesma trajetória de alta do que o CS. O que você acha que o CS tem de diferente, que atrai o público, que mantém o público, que é um jogo que você imagina que continuar sendo jogado daqui a 10 anos? O que você acha que tem de mais importante de motivo para essa longevidade? Eu acho que são duas coisas assim principais, né? A primeira é que o CS, diferente de muitos outros jogos, ele é um jogo, né? Ele é um mod, uma modificação do Half-Life. Então, ele foi criado pela comunidade, né? Ele não é um jogo que uma empresa chegou e criou esse jogo. O Half-Life, ele existia, e aí o CS ele foi construído em cima de um jogo que já existia, dando vida a uma ideia que a comunidade teve. Então, a comunidade, para mim, é peça fundamental. É a primeira, o fator-chave principal do CS ter essa força que tem, é porque ele sempre foi um jogo criado e meio que gerido pela comunidade, sabe? E o segundo fator para mim é que assim, o CS ele é muito simples, né? Se você vê o CS, né, o Counter-Strike que foi criado lá em 99, para o de hoje, você tem as mesmas armas, você tem praticamente os mesmos mapas, os mesmos objetivos. Então, as pessoas que acompanharem, que tiveram, né, um contato com o CS ao longo da vida dela, hoje ela pode assistir uma partida e entender a mesma coisa, né? Então, eu acho que essa simplicidade que existe também nos esportes convencionais, né? Você entende muito fácil, você joga futebol ali, né? O pessoal que jogava futebol na década de, sei lá, de 70, ele vai assistir uma partida de futebol, ele vai entender a partida. E o CS é a mesma coisa. Outros jogos, eu acho que acabam tendo variações e mudanças muito grandes, o que pode, às vezes, prejudicar. É legal porque você sempre tem um conteúdo novo, uma renovação, mas, às vezes, você acompanha, você assiste um jogo e você fica 2 anos sem assistir. Quando você vai assistir de novo, você fala, caramba, eu não estou entendendo nada, o que aconteceu aqui? Né? E o CS, eu acho que ele cumpre muito bem esse papel de ser um jogo muito tradicional e de ter uma comunidade muito forte. Eu acho que a Valve deixar muita coisa nas mãos da comunidade faz com que esse jogo ele sempre permaneça forte, né? A Valve ela tira muita coisa da mão dela e dá para a comunidade. Tem mapas, né, que são criados pela comunidade e tudo mais. E Sim. tem alguns jogos que são mais complicados mesmo, né? Acho que se você pegar, por exemplo, dois FPS que são muito tradicionais também, Valorant, Rainbow Six, por exemplo, acho que você demora mais para pegar a dinâmica do jogo, né, por cada um na sua característica, do que propriamente CS. O Gal, você já foi técnico, foi jogador, é streamer, se não me engano, é atual bicampeão do Prêmio Esportes Brasil, né, na categoria de streamer 2020 e 2021. Mas o que você vê para o seu futuro agora? Quer dizer, com o número de seguidores, com as transmissões que você já faz, você tem algum plano diferente? Você planeja continuar nesse negócio, ampliar? O que você tem na sua cabeça em relação a isso? Eu acho que é tentar, como, né, sempre foi feito aí nessas últimas décadas, contribuir com a comunidade, sabe? Eu acho que quando era jogador, técnico, criei projetos, né, igual a Seleção Brasileira de Game, depois criei ligas competitivas, e hoje, assim, eu acho que de 2018 para cá, quando eu comecei a fazer as transmissões, eu achava que no esporte eletrônico precisava existir alguém que fizesse transmissões do jeito que a gente faz hoje, sabe? Eu olhava
as transmissões de esporte eletrônico, e eu pensava muito no sentido de a gente, como esporte eletrônico, está importando muitos profissionais do esporte convencional. E o esporte convencional é uma coisa que é tradicional, né? É uma coisa que já vem há muito tempo. E eu achava que o esporte eletrônico podia vir com uma cara diferente, com uma cara mais moderna. E foi isso que eu fiz nesses últimos anos. Eu acho que hoje ser referência nesse sentido de olhar e falar assim, caramba, hoje a gente não só consolidou a transmissão de esporte eletrônico nesse formato diferente, como um sucesso, mas a gente fez com que Fórmula 1, NBA, futebol também começasse a olhar para esse tipo de transmissão e investir nisso e acreditar nisso. Eu acho que esse foi um ponto muito importante. E para o futuro é olhar, né? O que eu faço sempre é olhar coisas que podem, né, que às vezes não estão num momento tão bom dentro do esporte eletrônico e tentar trabalhar isso, sabe? Então, se no futuro eu perceber que um time brasileiro de CS, por exemplo, não está conseguindo mais ser campeão do mundo, quem sabe eu volto a ter um time, sabe? Se eu perceber que faltam ligas aqui nacionais ou que grandes eventos, que é o que a gente tem trabalhado também, né? Eu acho que a gente, junto com a SL, fazendo, né, esse Major no Brasil, a gente trouxe mais 2 etapas presenciais que não existiam, né, a parte do Challenger e do Legends, que são duas etapas ali de 4 dias cada um. A gente vai fazer uma arena, que é a Triboneira, a gente vai fazer ali no Rio Centro. Então, acho que é sempre olhar coisas que podem estar faltando dentro da comunidade de esporte eletrônico, principalmente no CS, e tentar trazer isso para o mundo, sabe? Eu acho que é isso que eu visualizo nos próximos anos, está meio que sempre olhando, e onde estiver faltando alguma coisa, é tentar ajudar a trazer.